Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente maravilhoso. Para todo católico que se preza como católico mesmo, tem uma paixão, um amor enorme pela Virgem Maria. Sabe por quê? Porque ela deu a luz ao menino Jesus, a Jesus, o nosso Salvador. E ela, como mãe do nosso Salvador, merece não só o nosso respeito, mas toda a nossa admiração, o nosso amor e o nosso pedido de ajuda a ela. E nesse vídeo você vai entender, claro que existem tantos e tantos outros vídeos falando sobre Nossa Senhora, mas nada melhor do que ter uma experiência profunda com a Virgem Maria. Por isso, eu te convido a nesse vídeo não somente aprender um pouco mais aquilo que o Catecismo fala sobre a Santíssima Virgem Maria, mas também a ter uma experiência profunda com a Mãe de Deus. Nossa Mãe, vem comigo agora nesse vídeo, então. Vamos já para o vídeo. Antes de nós começarmos, quero te convidar, então, se inscreve no canal, deixa o seu like, assiste esse vídeo até o final, compartilha o vídeo com outras pessoas, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você recebe esses vídeos meus toda semana no seu WhatsApp, passa para um grupo, faz um grupo de uma lista de transmissão de pessoas que você conhece e apresenta esses vídeos para ele. Toda semana também você vai oferecendo, faz como algumas outras pessoas também, que eu agradeço bastante, né? Por estarem também divulgando nos seus stories também, para que outras pessoas também vejam, sabe? Isso vai ajudar bastante, Deixa as pessoas também experimentar dessa graça que é o catecismo. Aqui não é ensinamento meu, como eu já falei em outras vezes, aqui não é ensinamento meu, é um ensinamento só do catecismo, né? Por isso é uma catequese extremamente destrinchada. Vamos lá então, o título da nossa aula hoje é a Encarnação do Verbo na Virgem Maria. Vamos lá então, o que é que nós precisamos ver hoje? A nossa aula é dividida em duas partes. A primeira parte vai falar sobre Jesus ser concebido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e Jesus nascido da Virgem Maria. Bom, então nós temos essa primeira parte, onde vai falar justamente sobre ele ser concebido pelo poder do Espírito Santo, e a segunda parte, nascido da Virgem Maria. Nascido da Virgem Maria. Ambas as partes, elas contêm no credo. Se você já reparou, nós estamos passando por toda a profissão de fé que é o credo. Você já aprendeu aqui que o credo não é uma oração. O credo é uma profissão, é uma afirmação. Já que numa oração a gente precisa pedir algo, a gente está pedindo algo. E na nossa profissão de fé, que é o credo, nós não estamos pedindo, nós estamos afirmando algo. Nós estamos afirmando a nossa fé. Certo? Concebido pelo poder do Espírito Santo. Primeiro precisamos ver a anunciação de Maria. É a inauguração da plenitude dos tempos. Então, quando Isaías vai profetizar que uma virgem conceberá na plenitude dos tempos, ela conceberá e dará à luz um filho. Essa virgem, a plenitude dos tempos, ela não é simbolizada por conta do histórico. Então não é a Virgem Maria, mas é a concepção de Jesus é que determina a plenitude dos tempos. Então, a escolha da Virgem Maria, o nascimento da Virgem Maria, a vida da Virgem Maria é a própria plenitude dos tempos, no sentido de que não ela seja a plenitude dos tempos, até porque é uma mulher, né? E não qualquer mulher, como algumas pessoas insistem em inutilmente dizer, né? Mas principalmente porque a inauguração dela, por ela ter sido escolhida desde a eternidade, desde antes, ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Então, é a inauguração, é o início da plenitude dos tempos, que vai se culminar com a ressurreição de Jesus Cristo. O cumprimento das promessas e dos preparativos. Então, toda promessa feita durante o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos reis, por todas as pessoas que passaram incluindo nas revelações, e até mesmo a primeira revelação, que é a revelação da salvação, onde acontece lá no Gênesis. Falando no Gênesis, você não viu, assista o vídeo que eu soltei no canal aqui há uns dias atrás, né, sobre o simbolismo do Gênesis, tá bom? Assista esse vídeo, um vídeo fantástico, um conteúdo maravilhoso, um dos melhores conteúdos que eu já fiz aqui nesse canal.
Então, toda a promessa foi se cumprir em Jesus Cristo, na encarnação de Jesus Cristo. Maria, então, é convidada a conceber Jesus, aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é a plenitude da divindade, Deus pleno, né? Como nós falamos aqui na aula passada, Jesus não é 50% humano e 50% Deus. Ele é 100% Deus e 100% humano, correto? Então, nós temos que entender isso. Maria foi convidada, ou seja, não existia a possibilidade dela falar não, de ela dizer não? Sim, existia a possibilidade, porque ela, não somente por não ter pecado, mas ela era livre em todas as suas decisões também. Por isso, ela é convidada, ela não é intimada. Se você for reparar, existem alguns profetas que são praticamente intimados. Por exemplo, Jonas. Jonas, ele tem que ser convencido à força, praticamente, por Deus a pregar. E tantos outros profetas. Maria não. Maria age na sua liberdade. Deus respeita a liberdade da Virgem Maria. Por isso, o catecismo vai dizer que ela é convidada, não que ela é convocada, não que ela foi uma escolha autoritária de Deus, mas uma escolha livre, uma escolha onde que respeitou a liberdade da Virgem Maria, certo? E aqui nós temos a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, em sua missão, está sempre unido à missão do Filho. Nós aprendemos isso na semana passada, na aula passada, né? Onde nós falamos que o Cristo, por ser ungido, ele é ungido por alguém, que é o Pai, ele é o ungido, que é o Filho, e essa unção é o Espírito Santo, que está unido a ele, está unido na sua missão. Ou seja, tudo que o Filho faz, o Espírito Santo também participa na sua missão, sempre unido a ele. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e para fecundar pelo poder divino. Ou seja, é o Espírito Santo quem prepara a Virgem Maria. É o Espírito Santo que paira, esse Espírito Santo. Para nós entendermos um pouquinho, né? Lembrarmos lá, a gente precisa lembrar, então, também da aula da Santíssima, sobre a aula da Santíssima Trindade. E nós falamos, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é esse amor. Portanto, o amor gera na Virgem Maria toda essa preparação. Não somente a preparação depois que ela nasceu, mas até antes, até na escolha dos pais dela, incluindo onde ela iria nascer, incluindo todas essas questões, as questões também que nós falaremos dos dogmas que são convenientes a Maria falar, né? E a gente vai falar mais para frente, na próxima etapa, nós falaremos dessa aula mesmo, nós falaremos. Então, o Espírito Santo santifica o seio da Virgem Maria. Assim como o Espírito Santo santifica-nos pelo batismo, né? De uma forma, claro, eu falo assim, não no sentido que nós nos tornamos imaculados depois do batismo, mas que ele retira o pecado original de nós, né? E não tira aquela... A gente já estudou sobre o pecado original. Mas no sentido de que a Virgem Maria, ela foi sempre virgem, sempre santa e sempre imaculada. Ela não teve contato com o pecado original. Ela, de todos, né? Quando a palavra fala porque todos pecaram, ela não está incluída. Ela não está incluída, assim como Jesus também não está incluído. Então, todos pecaram, né? Mas a Virgem Maria não. E a gente entende isso porque é uma necessidade própria de Deus, nascer de um ventre puro, né? De Deus ser recebido num lugar propício e adequado a Deus, digno de Deus. Digno de Deus. Então, Deus escolheu a Virgem Maria por ver nela, por fazer nela, não só ver, mas por fazer nela essa dignidade, dar a ela a dignidade. Então, toda a dignidade da Virgem Maria vem de Deus, mas também vem da sua liberdade. É um casamento. Não existe um marido que dá o presente, que dá a joia, mas também a esposa que decide usar, de forma correta. Imagina você recebendo um presente, né? Então, quando você recebe um presente, você tem a possibilidade de escolher entre usar ou não usar. Maria usou plenamente o dom que foi dado a ela. Maria, assim, concebe o Filho eterno do Pai numa humanidade originada da sua. Ou seja, quem é responsável pela humanidade do Filho?
a própria Virgem Maria. Então, a Virgem Maria é responsável pela encarnação do Filho de Deus. Ela é responsável pela encarnação, porque sem ela, Jesus não teria um sangue. Porque se nós entendemos isso, lembramos que Deus, ele não tem corpo. Deus, ele não tem corpo. Desde a eternidade, Deus não tem corpo. Deus é espírito. Porém, até a encarnação, Deus não tem corpo. Deus não tem sangue. Então, se é o sangue de Jesus que nos curou e que nos liberta, esse sangue tem o DNA da Virgem Maria. Maria é a responsável pela carga genética, por toda a física de Jesus. Então, se você ama Jesus, você não pode amar nada nele que não esteja também na Virgem Maria. Você não pode amar nada nele que não esteja também em Nossa Senhora. Por isso, falar de Nossa Senhora é tão importante para o católico, porque ele vê nela o exemplo perfeito daquela que concebeu Jesus, daquela que deu à luz Jesus, e que em nós também nós podemos não dar à luz a Jesus, mas apresentar Jesus. Esses dias eu estava ouvindo uma homilia, e eu ouvi a homilia e ela falava justamente sobre isso, né? Sobre Maria ser aquela mãe generosa que apresenta o seu filho. Sabe quando uma mãe, ela dá à luz uma criança, e aí ela tá naquele cuidado todo, aí chega alguém para pegar a criança no colo, querer pegar a criança no colo, a mãe fica relutante. Maria não. Maria, ela se antepõe e ela já apresenta Jesus a toda a humanidade. Ela apresenta todo aquele que se aproxima, porque ela sabe que aquele menino é a salvação de toda a humanidade, de todas as pessoas. Então o filho é concebido no seio da Virgem Maria, ou seja, no ventre da Virgem Maria, ele é concebido. Uma concepção sobrenatural, né? Porque não houve a parte masculina agindo. Maria não conheceu o homem para se engravidar, ela concebeu do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem poder de tudo, poder para tudo, também é que gera na Virgem Maria esse milagre, esse sobrenatural. Ungido Cristo, nós já sabemos o que significa ungido, né? Desde o início da sua existência humana. Então, não só a Virgem Maria, mas o próprio Cristo ungido está presente com o Espírito Santo ali desde a sua concepção. Mas sua manifestação foi progressiva. Primeiro ele vai progredindo na sua manifestação, ou seja, Deus ele não se revela de forma como se fosse um show e alguma coisa bem pomposa. Não, ele vai revelando-se aos poucos, na sua manifestação progressiva, primeiro aos pastores, aos magos, a João Batista. João Batista que é revelado Jesus já ainda no ventre, os dois estavam no ventre. E aí Isabel fala assim: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? O Espírito Santo inspira a Santa Isabel a dizer essas palavras. Então, inspirada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, Isabel proclama isso. Então, é o Espírito Santo que vai falar da maternidade e sabendo que Jesus estava ali. Porque era primeiro a gente pensar, né, nessa questão de Santa Isabel. Maria aparentemente não estava grávida, né? Aparentemente, ou seja, ela estava ainda ali no início da gravidez, sem barriga. Então Isabel não tinha como saber. Não tinha como saber. E ao saudar a Virgem Maria, Isabel já proclama, profetiza: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Só o Espírito Santo poderia revelar. Só o Espírito Santo poderia revelar todas essas coisas para Santa Isabel. E também aos discípulos depois, e os discípulos a nós. Então, ou seja, Jesus ele vai se manifestando aos poucos, e no fim ele se manifesta inteiramente. E os discípulos é que manifestam a nós. Os discípulos é que se manifestam a nós em nossas vidas. Na vida integral de Jesus, a vida integral de Jesus manifestará como Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Jesus é a encarnação, não só a encarnação, mas o poder e o amor de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. O poder de Deus é sua vontade
E na vontade ele pode todas as coisas e ama todas as coisas. Tudo que ele faz com poder e amor. Tudo que ele faz com vontade e amor. E Jesus é a encarnação, é o Deus encarnado que manifesta esse poder através do Espírito Santo. Conseguiu entender, acompanhar até aqui? Nós, nessa primeira parte, nós falamos muito mais do ato da concepção, né, do dizer o sim da Virgem Maria, da forma como se deu. Isso aqui são coisas que a gente ouve constantemente. Então, quem é católico, você que é católico, você já ouviu isso bastante. Você que é evangélico, se existe algum evangélico me ouvindo, né, acho que uma das coisas que eu gostaria é que essas aulas, mais para frente, se der, né, se Deus assim permitir, elas sejam online. Por quê? Porque assim a gente vai ter um contato com o povo que vai ver, né? E a gente vai fazer um link ao vivo, assim. Então, algumas pessoas vão falando, existem, sabe uma coisa que eu percebo nos evangélicos, nos protestantes, eu percebo o seguinte: o protestante que ele estuda a fé católica, ele estuda a verdade, ele procura a verdade, mesmo que seja, não precisa ter a fé católica, mas ele procura as coisas de forma verdadeira, ele procura a verdade de forma honesta, ele se converte ao catolicismo. Eu não estou falando conversão, e eu não estou falando conversão com uma prepotência, eles estão errados e nós estamos certos. Não, não estou falando por isso. Mas estou dizendo que ele não consegue viver longe da verdade, reconhecendo. É como aquela pessoa que encontra um tesouro. Católicos, eles têm um tesouro em mão. Assim, é triste ver isso, sabe? Porque assim, existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem os protestantes, né? Que eu tô colocando dois tipos de pessoas no mundo. Existem os protestantes e o restante que não conhece a fé católica, e por isso eles não conhecendo esse tesouro, eles não dão valor àquilo que eles não acham, não conseguem conhecer, por conta, às vezes, de uma cegueira, de uma desonestidade, às vezes, isso depende de cada pessoa, né? Ou às vezes porque a pessoa foi instruída, mal instruída, ou está na ignorância e tudo mais, e essa pessoa ela não conhece o tesouro. E existe as pessoas também, eu vejo também pessoas que são católicas, nasceram católicas, mas não têm noção do tesouro. Aí tem aquela passagem que fala assim, né? A pessoa que descobre um tesouro num terreno, num campo, vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Vende seus bens e compra aquele terreno. Dá aos pobres, não. Essa é outra passagem. E vende aquele terreno, vende aqueles bens dele e compra o terreno por conta daquele tesouro. E assim, tem gente que nunca encontrou esse tesouro naquele campo, que é o ensinamento da fé católica. E tem gente que tá com o tesouro na mão, dá valor. Sabe? É triste isso, a gente. Toda essa riqueza da fé, muitas vezes abandonada. E a fé católica crê? Funda-se no crer. Vocês já entenderam isso aqui. Não dá para dizer que Nossa Senhora é a Virgem Maria, é Nossa Senhora, e tudo que aconteceu com ela, né, e acontece a partir dela, se não for por conta de Cristo. Então, Cristo é o centro da Virgem Maria. Cristo é o centro da história e da vida da Virgem Maria. Ela é que nos apresenta, e não só no sentido de ela fazer, mas toda a história dela é baseada, é envolvida no nascimento e na concepção de Jesus. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece a sua fé em Cristo. Ou seja, isso o catecismo vai falar lá no 487. Bom, o que quer dizer aqui? Tudo que sabemos da Virgem Maria se baseia ou se funda em Cristo. Mas também tudo que a fé ensina sobre Maria esclarece a fé. Então, é uma base, mas é uma base que ilumina a fé no Cristo. Né? É como a gente falou é, quando nós falamos sobre a Sagrada Escritura, e nós falamos, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo Testamento todo é Cristo. Então, tudo que está ali no Novo Testamento é Cristo. Porém, o Antigo Testamento ele não pode ser ignorado, ele não deve ser ignorado de forma alguma. Pelo contrário, o Antigo Testamento ele ilumina o Novo Testamento.
Entendeu isso aqui? Da mesma forma, então, a Virgem Maria ilumina a presença de fé no Cristo, certo? Aqui. A predestinação de Maria. Falamos um pouco, continuaremos. Maria, a criatura que cooperou. Deus quis a livre cooperação com a criatura. Quem opera? Deus opera. Mas quem coopera? A Virgem. Consegue entender isso aqui? Porque assim, ó, Deus poderia, talvez você que é católico sempre já ouviu isso. Deus poderia ter Jesus nascer de pedra, transformar de uma pedra se transformar em corpo de Jesus humano. Sim, Deus quis. Não. Então, quando nós ignoramos a vontade de Deus, dizendo, isso é algo comum, ou, nossa, Maria é uma mulher, nós dizemos que Deus errou. Olhando a sua, aí nós pecamos. E aí as pessoas pecam. Fala isso, peca, porque questiona a vontade. Deus poderia fazer muitas formas, fazer Jesus pecar. E assim, a resposta de Deus que quando escolhe a Virgem Maria é próprio de pensar o seguinte. Lembra daquilo que eu falo, sempre se Deus é vontade e razão. E a sua vontade é amor. E a sua razão é inteligência. É inteligência e sabedoria plena. E é amor, a sua vontade é amor pleno. Logo, tudo aquilo que Jesus quer, tudo aquilo que Deus quer, ele quer no amor. Ele não deseja, ele não planeja e não quer nada fora do amor. Então, quando você diz que não ama Nossa Senhora, porque isso seria idolatria, quando alguém fala isso, porque seria idolatria, é a mesma coisa de você dizer que Deus está endeusando a Virgem Maria. Não é isso. Deus não endeusou a Virgem Maria. Deus não fez dela Deus. Né? Deus não colocou a divindade nela. Aliás, colocou, né, no ventre dela. E ela gerou a divindade. Aliás, ela gerou a humanidade dentro de si. E essa humanidade também consistia em uma divindade. Deus quis a livre cooperação de uma criatura. Escolheu para ser mãe, seu filho, uma filha de Israel, de Nazaré, na Galileia. E aí nós vamos ver aqui o mapa, certo? Escolheu para ser mãe do seu filho, uma filha de Israel, Nazaré, na Galileia. Galileia era a região, Nazaré era a cidade e Israel era o país, certo? Aqui não sei se dá para ver, mas nós temos aqui, ó, a Judéia, nós temos a Samaria, para quem conhece a de Bíblia, vai entender, vai lembrar lá dos samaritanos, que não se davam com judeus, certo? E os galileus, que estavam um pouco mais ao norte, e por estar mais ao norte, eles estavam mais perto aqui, ó, no Fenícios, nesses outros territórios aqui, que eram mais pagãos. Ou seja, por estar mais em contato com os pagãos, eles tinham também muita cultura pagã aqui. Então era um povo mais misturado, a Galileia. Aqui, essa região em volta aqui, onde eu estou passando pausa, essa região aqui, era um pouco mais pagã. Então, assim, para você entender onde Nossa Senhora nasceu. Nossa Senhora estava. Ela estava aqui. Ela morava mais ou menos aqui, ó. Onde eu estou apontando aqui é Nazaré. Nazaré está bem ao sul da Galileia, próximo dos samaritanos, certo? Aqui tem as Decápolis, que nós também falamos, existe também lá no Evangelho, mostra. Tem aqui a Cesareia do Filipe, que por coincidência um dia teve também, esses dias atrás, se não me engano, na segunda-feira, dia de São Tomé, ou no domingo, não sei se foi. Não, foi no domingo, foi no Evangelho, na profissão de fé de Pedro. Fala sobre Cesareia de Filipe, que era uma região onde era pagã, era totalmente pagão aqui, certo? Então você vê o contexto ali, quando você identifique assim, quando falar lá, porque Jesus estava em Cesareia de Filipe, ou seja, o ambiente era um ambiente pagão. Então Nossa Senhora nasceu em Nazaré, morava em Nazaré. A missão de Maria foi preparada. Deixa eu
e a missão de Maria foi preparada. Ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Então, outras mulheres prefiguraram, e eu já falei sobre essa prefiguração aqui, muitos personagens existentes ou fictícios ou não existentes, existentes ou não existentes, do Antigo Testamento, eles prefiguram personagens do Novo Testamento. Então, lembra lá do que eu falei da plenitude dos tempos? Ou seja, para Deus não existe tempo, para Deus não existe... Deus cria o tempo. Deus cria o tempo. Então, é como se Deus ele fizesse toda a história baseado nessa época que nós estamos falando. Nessa época da existência, da encarnação de Jesus. Correto? Então, pensa o seguinte, você escrevendo um livro, existe um ponto crucial ali no livro, ou um filme, você vai ver um filme, existe um ponto crucial ali no filme que determina todo o enredo, o contexto do filme. Mas existe uma preparação antes. Existe uma preparação antes. Hein? Vai contando essa história. Como se Deus vai contando a história desde o começo. Vai preparando o seu... E ele vai preparando através de figuras. Muitas figuras. Ele vai preparando a missão de Maria com as figuras de muitas mulheres santas. Eva, apesar da sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência. Sairá vitoriosa do maligno e de vir a ser a mãe de todos os vivos. Então, ela recebe uma promessa, mesmo pecando, mesmo desobedecendo Eva, recebe a promessa da descendência e a vitória, a promessa da vitória também. E sairá vitoriosa em relação ao maligno. Olha aí, olha você ver. Sara, em virtude desta promessa, concebe um filho, apesar da sua idade avançada. Ana, a mãe de Samuel, contra Sara é a mãe de Isaac, certo? Lembram lá? Ana, a mãe de Samuel, contra toda a esperança humana, Deus escolheu o que era tido por incapaz e fraco para mostrar sua fidelidade à promessa feita. Ou seja, prometeu, ele cumpre. E também outras mulheres, Débora, Ruth, Esther, muitas outras. Maria, então, é a primeira entre os humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de Deus. Com ela, cumprem-se os tempos e nova economia da salvação. Economia de salvação é nada mais do que, vamos entender rapidinho o que é economia de salvação. Imagina que existe um grande banco mundial espiritual, onde todas as pessoas depositam seu dinheiro lá. E esse dinheiro são méritos ou deméritos. Então são pecados ou são virtudes. E quando as pessoas depositam virtudes, elas ficam com crédito, elas têm um crédito. Quando elas depositam pecados, elas ficam em débito com o banco. Ou seja, uma pessoa devedora, ela precisa pagar. Por isso Jesus fala, não sairá de lá até pagar tudo. Correto? Então existe essa economia de salvação. Então existe uma moeda, vamos dizer assim, uma moeda que é a moeda da graça, que é a moeda da fé, que é a moeda onde nós vamos apresentando. Maria inaugura essa economia de fé. Não existia essa economia. Fato interessante aqui, muito interessante, que a gente precisa entender. Por que Deus no Antigo Testamento, ou Deus não, por que Deus no Antigo Testamento se parece muito sanguinário, Deus mau, e no Novo Testamento ele se parece um Deus amoroso. É o mesmo Deus, tá? Não mudou. Como algumas pessoas questionam, que heresia, dizem, porque mudou, porque o Jesus é o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo, tá? Por quê? Romanos 5 vai dizer assim, quando éramos inimigos de Deus. Ou seja, como é que você trata o inimigo? Como é que você trata o inimigo? Você trata ele com amor? Você trata ele com respeito? Não, eu não estou falando aqui de forma cristã, não, tá? De forma cristã, a gente só sabe que a gente deve amar o inimigo porque Jesus falou. Se Jesus não tivesse falado isso, a gente não amaria. A gente não amaria. Mas, naturalmente, como se faz com o inimigo? A gente trata ele com desprezo, com ódio, né? Com uma certa indiferença. A gente não traz para casa. Pelo contrário, a gente expulsa de casa. E aí você lembra lá do paraíso, Deus expulsando Adão e Eva porque eles se tornaram seus inimigos. Então, aqui
essa economia de salvação, ela vai nos dizer que antes nós éramos inimigos, então nós não tínhamos nem possibilidade de ter uma conta nesse banco. Com a encarnação de Deus e Jesus, nós podemos ter essa possibilidade de ter méritos e deméritos. Méritos, né, em Jesus Cristo, nesse banco. Correto? Conseguiram entender um pouquinho de salvação aqui? Então, justamente por isso que no Antigo Testamento Deus aparentava ser um Deus mau, porque nós éramos seus inimigos. Não ele era o nosso inimigo. Mas se eu sei que uma pessoa é minha inimiga, por mais que eu não queira o mal dela, eu não vou tratar ela de uma forma amistosa. Eu não vou tratar ela de uma forma amistosa. Eu mantenho ela no lugar dela, como inimigo. Eu não trago ela para dentro de casa. Consegue entender isso? Por isso, Deus, ele parecia, e já aqui. Aí quando Deus, ele se encarna, ele, ao se encarnar, já na encarnação, Deus se torna nosso amigo e nós nos tornamos amigos. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus faz parte agora do nosso time, da nossa equipe. Se a gente dividisse equipes aqui, lógico, né? Algo bem figurativo. Mas se Jesus passou agora para o nosso lado, é como se fosse uma contratação de um time. Então tem os dois times lá, tem o Palmeiras e o Corinthians. Aí o técnico do Corinthians, né? Os técnicos lá do Corinthians, sei lá, um deles vai pro Palmeiras. E aí existe ou procura-se uma, melhor dizendo, né? Vamos supor que um cara bem ídolo mesmo. Um cara bem ídolo. Sabe aquele jogador que é amado por todo mundo? É amado por ele é ídolo do Corinthians. E aí, de repente, ele vai pro Palmeiras. E aí, o corintiano não esquece do bem que ele fez. Do bem que ele fez. Claro, nossa, um péssimo exemplo que eu tô dando aqui, mas enfim. O que eu tô dizendo é, agora, a gente vê Deus vê com outros olhos quando olha para a humanidade. Porque olha a humanidade e vê o seu filho. Eis o meu filho amado. Então, aí sim, nós podemos ser amados. Aí Deus, ele vai dizer, eu amo meu inimigo. Conseguiu entender? Agora fica bem mais fácil entender aquela passagem. Amar o seu inimigo. Por quê? Porque o próprio Jesus, o próprio Deus fez isso. Ele teve essa iniciativa de amar o inimigo. Vamos lá, vamos continuar que tem muita coisa. Vamos lá, então, primeiro dogma, então, sobre a Virgem Maria, que é a Imaculada Conceição. Adornada com dons, adornada com dons dignos da missão, ou seja, quando Deus ele dá uma missão, ele dá também os equipamentos para essa missão. Então, a Virgem Maria recebeu todo o adorno, todo o dom necessário pela dignidade da missão. Como a dignidade da missão é a própria divindade de Deus, então essa dignidade é também infinita. É também infinita. Maria não tem qualquer missão, ela tem a missão. Não existe outra missão mais importante do que essa para um ser humano, do que dar a luz a Jesus. Por isso Deus a adornou de dons dignos. O anjo Gabriel saúda com cheia de graça, ou seja, cheia é completa, é plena de graça. Esse cheia aqui na Bíblia tem o mesmo significado do cheia que João vai falar quando ele fala sobre Jesus, porque ele fala que Jesus era cheio de graça e poder. Então, se é a mesma expressão usada, ou seja, a plenitude da graça que encontra-se em Jesus também encontra-se na Virgem Maria. Por isso o anjo saúda ela com cheia de graça. Não com agraciada. Não vem com esse negócio de agraciada, não. Porque não é como se ela passar um pano de água da graça, não. Toda, plena, cheia de graça. Correto? É a Imaculada Conceição. A Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original. Por conta disso, por conta da sua missão. Por uma graça e favor singular de Deus, ou seja, é favor de Deus. Deus quis. Deus onipotente, que pode tudo, quis e pode, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original. Mancha do pecado original. Lembra lá, quando nós falamos do pecado original, nós falamos que o pecado original é um pecado cometido?
cometido por Adão e Eva, cometido pelos primeiros pais. Mas ele é um pecado, ele é um pecado adquirido, ou seja, ele é um pecado recebido. E essa mancha, ela se estende à sua posteridade. Maria foi preservada dessa mancha, de toda a mancha, no primeiro instante da sua conceição. Então, pelos méritos de Cristo, é a mãe de Deus. Vem totalmente de Cristo esse esplendor de santidade dado à Virgem Maria. Foi remida de um modo sublime e está desobrigada do pagamento de uma dívida ou do cumprimento de uma obrigação. Já que a própria missão dela já era extremamente alta, elevada. Por isso, por ser elevada, entenda aqui, gente, entenda aqui, Maria só é porque Deus quis. Maria só é o que é porque Deus quis. Então, nós não podemos também falar, claro, existe a liberdade dela, mas toda a ação é divina. Toda a ação, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta. O centro da Virgem Maria é Deus. E é mãe de Deus e mãe nossa. Chamam-na a toda santa, Panágia, que é toda santa. Pan, agia. Imune a toda a mancha do pecado, pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida, de toda a sua vida. Lembra lá, pecado original e pecado pessoal. Existem dois tipos de pecado. Pecado original é o pecado recebido por nós. Nós recebemos. Maria não recebe. Por conta disso, por conta de não receber já a mancha do pecado, ela tem a possibilidade de pecar ainda pessoalmente, tá? Não foi como se era impossível Maria pecar. Ela tentava, mas ela não conseguia. Não, não era isso. Não era isso. Ela não quis. Ela acolheu o presente. Lembra lá que eu falei? Ela acolheu o presente. Deus deu o presente e ela soube utilizar. Assim como Deus dá o presente para nós no nosso batismo, Deus dá o presente para nós todas as vezes que nós confessamos, mas nós não sabemos aproveitar. Por isso precisamos da Virgem Maria, porque se existe alguém que soube aproveitar o dom de Deus, foi ela. Correto? Vamos seguir aqui. Faça-se em mim a tua vontade. São as palavras dela. Eis a resposta obediente da Virgem Maria. Maria responde obedientemente pela fé ao anúncio de que dará à luz o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem. Certa de que a Deus nada é impossível. Ela questionou isso? Não, ela não questionou. Ela sabia que a Deus nada era impossível. Ela sabia que a Deus nada é impossível. O que ela questiona? Ela não questiona, ela só diz o seguinte. Ela só vai dizer o seguinte: como se dará isso? Eu não conheço o homem. Ou seja, o único meio de gerar, e ainda é o único meio de se gerar um ser humano, é através do sexo. Maria foi preservada disso. Maria não passou por isso. Por conta do milagre, por conta do querer, da vontade de Deus, Maria não passou por isso. Por isso ela é sempre virgem. Vamos falar mais para frente da virgindade da Virgem Maria. Certa de que a Deus nada é impossível. Então ela não tinha dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Lembra-se lá, plena de graça. Lembre-se disso, plena de graça. Então não existia nenhuma mancha, dúvida, de questionamento, de obscuridade, no sentido de que ela duvidava de Deus. Né? Como muitas vezes nós duvidamos, nós questionamos, nós nos indagamos se Deus existe, se Deus realmente nos ama e tudo mais, tal. Para ela não tinha isso. E ela responde: eis aqui a serva, né? Que na verdade a tradução, né? Eis aqui a escrava, ou seja, escravo não tem vontade, escravo faz aquilo que o Senhor faz, do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Entregou-se aceitando de todo o coração, sem nenhum pecado. Ou seja, ela não peca antes, durante e nem depois da concepção. E a maternidade divina de Maria, 495 do Catecismo. Mãe do meu Senhor. Dogma é o segundo dogma, né? O segundo dogma apresentado pelo Catecismo. Como nós falamos de Santa Isabel, esta é a saudação de Santa Isabel à Virgem Maria. Deus tornou-se filho de Maria segundo a carne. Tá? Quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, porque Deus se fez carne. Tá? Entenda, lembra lá disso. Ela é mãe de Deus, mas Deus é anterior a ela. Sim, Deus em espírito é anterior a ela.
Mas na sua carne, quando Deus escolhe uma carne para si, ele escolhe a partir da Virgem Maria. Então, a carne de Maria é a carne de Jesus. Ou melhor, a carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue de Jesus é o sangue da Virgem Maria. Então, na carne, ela é mãe. Mas ela é mãe também da sua divindade. Por quê? Não é só mãe da humanidade, porque não se separa a humanidade de Cristo com a sua divindade. Não dá para separar isso, gente. Lembra lá do que a gente falou na aula passada. Não dá para separar a humanidade de Cristo com a divindade. Ah, uma hora ele é Deus, uma hora ele não é separado. É que nem você falar assim, é separado, ele é uma hora ele é esposo, outra é, lembra lá daquele exemplo? Uma hora ele é esposo, outra ele é pai. Não dá para separar, ele é sempre pai, sempre esposo, né? Maria então é mãe de Deus. Deus tornou-se filho de Maria segundo a carne. Portanto, é mãe de Deus. Sim, para quem fala que não é, tá errado. Tá errado porque ela gera da carne Deus. Vamos falar agora sobre a virgindade de Maria. A concepção virginal é o cumprimento da promessa em um mistério de fé. Lembra, quando nós falamos no Gênesis lá, quando eu falei no Gênesis lá, disse que existem algumas coisas que são mistério, né? Existem algumas coisas que Deus permitiu, aliás, não permitiu, melhor dizendo, não permitiu que o homem soubesse e ficasse oculto ao homem. Algumas coisas são mistério para o homem. Não é oculto. Aliás, não é oculto, é oculto ao homem. Mas também é revelado. Lembra quando eu expliquei sobre o mistério, eu falava assim, ó, eu falei isso aqui, ó. Mistério é como se fosse uma mágica, né? Mas uma mágica vinda de Deus. Lógico, logo não é mágica. É uma ação milagrosa. É uma ação milagrosa. Nós sabemos o que é, mas não sabemos como. Por exemplo, quando um mágico, ele faz uma mágica, ele, sei lá, tira um pombo de uma cartola. A gente sabe que ele não tirou um pombo da cartola, que deve ter um fundo falso, que deve ter alguma coisa, mas ele mostra coisas ali que não dá pra saber. Ele bate na cartola, amassa a cartola, onde não tem espaço pro pombo estar ali. E ele, mesmo nós olhando, nós vemos aquilo, nós não entendemos como funciona. É a mesma coisa. Ela é virgem? Sim. Ela é virgem? Sim. Como se deu isso? Nós não sabemos. E isso se lembra lembre-se da promessa que ele foi feita a Isaías, da profecia de Isaías. Foi concebida unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, o Espírito Santo e a Virgem Maria se uniram e geraram Jesus. A carne de Jesus. A conceição virginal é o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus, que veio ao mundo numa humanidade como a nossa. Qual é o sinal de que Jesus é o Filho de Deus? E aí que tá. O catecismo ele não fala, não são os milagres, não são os milagres que Jesus fez, as curas, não é a pregação, não é a morte, não é a ressurreição. Qual é o sinal de que ele é filho de Deus? O sinal de que ele é filho de Deus é que uma virgem concebeu e deu à luz um filho que se chamou Emanuel, que significa Deus conosco. Sendo Deus conosco, ele é filho de Deus, gerado de Deus. Gerado de Deus, não criado, gerado de Deus. Quem é gerado é filho. Quem é adotado é adotivo. A gente já viu sobre isso. E aí, nós entendemos que a conceição virginal é o sinal. É o sinal de que ele é o Filho de Deus. Então, se nós acreditamos que ele é filho, que Jesus é filho de Deus, nós só acreditamos por conta da conceição virginal. Então, eu não consigo entender o evangélico, o protestante, que não entende isso, que entende que Jesus é Deus, é filho de Deus, mas que o sinal de que, a prova de que ele é filho de Deus é através da conceição. Se ele não entende que ela é virgem, se não entende que que Nossa Senhora é virgem. E por que nós chamamos ela de Nossa Senhora? É um adendo aqui, né? Por que nós chamamos... Desculpa pelo nariz aqui. Nossa, meu nariz hoje tá... uma beleza. Vamos lá. Por que nós chamamos de Nossa Senhora? Jesus é nosso Senhor, correto? A Idade Média, ela vai nos ensinar que a rainha é a esposa do rei.
certo? Mas Maria não é europeia, tá? Maria é judia. Maria é é, é israelita. E os israelitas, eles tinham um costume eu ia falar politeísmo aqui, de múltiplos casamentos. Agora esqueci a palavra, deu branco aqui, mas enfim. Né? A monogamia, a poligamia, lembrei. Eles tinham a poligamia, ou seja, eles poderiam casar com outras mulheres, né? Mas aí quando um rei dos israelitas lá, eles se casavam, por exemplo, quando Salomão se casou, quando Davi se casou com outras mulheres, quem era a rainha? Porque só pode existir um rei, então só pode existir uma rainha. Quem era a rainha? Aí você vai falar assim, a primeira mulher, a que ele casou primeiro. Não, ela não era rainha. Ela não era rainha. A rainha é a mãe do rei. É a mãe do rei. E quando a mãe do rei morre, é como se a rainha morreu. É como se a é como se a rainha morreu. Então não existe outra, não existirá outra rainha. Por isso, se Jesus é nosso Senhor, logo a mãe do rei, a mãe do nosso Senhor, é a nossa rainha, mãe, Nossa Senhora. Quer entender? Bacana isso, né? Isso aqui é muito, muito bom, muito bom. É o cumprimento da promessa. A promessa feita em Isaías 7, que eu já falei lá antigamente, mas agora eu coloquei a passagem aqui, de que, eu não, o catecismo, de que uma virgem conceberia, foi cumprida na Virgem Maria. E é um mistério. Muitos não acreditam e até caçoam deste fato, mas é necessário entender que os desígnios de Deus são, na maioria das vezes, misteriosos. Deus não precisa ficar se explicando, sabe? O problema, esse é o grande problema. Esse é o grande problema das pessoas. Só é se eu entender. Só é se eu entender. Se eu entender plenamente por que que ela é virgem, por que que ela foi concebida sem pecado, por que que ela foi preservada do pecado, é que eu vou entender, é que eu vou acreditar. Então não é fé, meu filho. O que você tem não é fé. O que você quer não é fé, você quer razão, você quer sentimento, você é sentimentalista. Jesus não te chamou a ser sentimentalista, meu filho, minha filha. Jesus não te chamou a ser sentimentalista. Jesus te chamou a ter fé. E fé é acreditar nos desígnios de Deus, tá? Tá, belezinha? Fé é acreditar nos mistérios de Deus. Deus quis e ele não precisa ficar se explicando pra você não, meu filho. Ele não precisa ficar se explicando pra você, ele não precisa ficar se explicando pra mim, não. Ele não precisa ficar se explicando por que a minha mãe morreu de câncer, não. Ele não precisa explicar, não. Ele é Deus e ele faz as suas formas misteriosas. Então nós não podemos ficar nessa, ai não, só se eu entender. Não. Aceita que é mistério e aceita. E principalmente aproveita que é mistério e usa da sua fé, porque se você souber, você não vai ter chance de ter fé. E o justo é salvo pela fé. E aí se você souber tudo, imagina, Deus te dá a graça de saber tudo. Você vai ser como os anjos. Só que aí tem um problema. Os anjos que pecam, volta atrás. E se torna demônio. É isso que você quer? Hã? Não, não é, né? Vamos lá então. Deixa o mistério, aceita o mistério, abraça o mistério e viva todos esses mistérios que eu tô falando aqui. Ah, eu não entendo, eu não consigo entender. Então abraça, aproveita que você não entende. Porque quando você entender, você vai ser obrigado a tomar uma decisão. E é uma decisão angélica. A gente sabe o que é decisão angélica também, né? Tem umas coisas, tem uns conceitos que eu vou falando aqui, vou falando, né? E eu não posso voltar explicando o que é. Lembra lá o que é decisão angélica. Esses mistérios facilitam no cumprimento da promessa, pois ocultam ao inimigo os planos de Deus. Então, olha lá, olha só, eu acho que eu já falei isso aqui. Jesus só é tentado depois que ele é apresentado no batismo. Então, até o batismo ele está oculto. Quando ele é batizado, este é o meu filho amado. Aí o inimigo consegue entender que Deus se encarnou. Mas já é tarde. Aí, meu filho, aí Deus já estava com o prato e o queijo e a faca na mão, e o prato cortado, fatiadinho, pronto para dar na boca do ser humano para salvação. Aí já tinha perdido, ele já tinha perdido há muito tempo, né? Ele perdeu quando ele decidiu, mas ele decidiu o lado errado. Vamos lá, continuando. Dentro desses mistérios estão a concepção virginal, parto de Maria e a morte do Senhor. Certo? Podemos passar então para a próxima parte, falar sobre a virgindade perpétua, sempre virgem dela, Maria sempre virgem, que é a virgindade perpétua.
Vamos lá, então. Esse é o dogma 3, certo? Provavelmente nós não falaremos do quarto dogma, porque o quarto dogma, ele ainda é posterior, mas talvez a gente fale. Vamos ver aqui. Certo. Aprofundando na fé de que Maria é mãe de Deus, a igreja confessa também a virgindade real e perpétua de Maria. Virgem antes, durante e depois do parto. É isso que a igreja professa. Virgem antes, porque ela não conheceu o homem. Virgem durante, porque mesmo que o nascimento de Jesus, isso aqui é um mistério, mesmo que o nascimento de Jesus rompe o ímen não é necessariamente um sinal de virgindade, é só um sinal físico. Mas a virgindade está no coração. A virgindade está no ato. E Maria não teve o ato. Tá? Depois do parto também, depois do nascimento de Jesus, Maria continua sem. Você sabe o que eu tô falando aqui. A gente não precisa ficar falando para saber o que, né? Eu falei uma vez só nesse vídeo, não falar mais. Não tem necessidade de falar. Né? Antes, pois, não conheceu o homem, consagração virginal. Durante, pois, Deus assim o conservou. E depois, pois, não teve relação e nem filhos além de Jesus. O único filho dela é o único filho de Deus. A liturgia da igreja celebra Maria Aepaternos como a sempre virgem. Correto? Não se opõe aos irmãos de Jesus. Aqui, ó. A virgindade perpétua não se opõe aos irmãos de Jesus, sendo Jesus filho único, Maria. Não se opõe. Irmãos de Jesus eram seus parentes próximos, possivelmente primos. Primos, tios, por quê? Porque a língua, a gente já falou isso aqui, ocorre esse engano devido à pobreza linguística. Exemplo, no português toda língua tem uma pobreza linguística. Toda língua tem uma pobreza, por exemplo, no português. Por exemplo, a palavra manga. Quando eu falo manga, você entende o quê? Você entende manga de blusa ou a fruta? Alguma pessoa vai entender a fruta, outras pessoas vão entender a manga. Então eu falo meia. Você entende o quê? Aquilo que a gente calça no pé ou meia dúzia? Ou meia hora? O que você entende? Soltar assim, não precisa de um contexto para a gente entender. Correto? Então, da mesma forma, quando eu falo de irmãos de Jesus, eu preciso entender o contexto. Eu preciso entender o contexto de Israel, o contexto da língua hebraica, né? Que era a língua, aliás, o aramaico que Jesus falava. Eu entendo que foi escrito no grego e no hebraico, né? A Bíblia é escrita no grego e no hebraico, então ela não tem essa riqueza de identificar a palavra primo. Então, e eles não tinham necessidade de ficar explicando, porque quem escreveu ali sabia que eles eram primos, que eles não eram filhos de Nossa Senhora. Até mesmo em outros momentos fala-se que eles não são filhos que mostram quem são os pais deles, pais dos irmãos de Jesus, entre aspas, mas são primos. São parentes próximos. A gente não sabe se são primos, se são tios, se são parentes até distantes, primos de terceiro, quarto, quinto grau, a gente não sabe, se só cresceram juntos. São da mesma Nazaré lá e estão todo mundo junto. Não sabe. Mas enfim, não são irmãos. Não são irmãos. São irmãos, mas não são irmãos, tá bom? Conseguiu entender isso aqui, né? E são irmãos no sentido de que são da mesma linha, do mesmo sangue, né? Porque tinham o sangue de Nossa Senhora, porque eram parentes, mas não eram irmãos nascidos de, certo? Sendo Jesus filho único de Maria. Mãe na carne e no espírito de Jesus, tá? Não é só na carne, espírito também. Sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Então, você que é salvo por Jesus, você que se diz, sou salvo por Jesus, fui salvo por ele, só foi salvo. Você teve uma mulher que disse sim. Bom, belezinha. Vou chamar de belezinha agora. Lembrando do padre Luiz Augusto, o pai espiritual, um dos meus pais espirituais, e ele falava isso, belezinha. Você só tem uma salvação porque Maria disse sim. Se ela dissesse não, você estava lá. Você sabe, você estava. E vamos terminar aqui em 1 hora de aula. Vamos lá, vamos terminar aqui. A maternidade virginal de Maria no plano de Deus. Fé mais revelação é igual a razões misteriosas de Deus, ou seja, o mistério precisa de fé. Deus revela alguma coisa, mas ele necessita também da nossa fé. Deus quis que seu filho nascesse de uma virgem. Olhando com fé para a revelação divina, podemos descobrir as razões dos mistérios de Deus. Como é que eu vou entender os mistérios? Muitas das vezes eu não vou entender, mas como é que eu vou olhar para os mistérios? Com fé.
O justo vive pela fé. Deus, Jesus, nos convida a ter fé. Todos os dias. Não tenham medo. Não tenham medo. Confia. Acredita. Né? E aí, nós precisamos de fé. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Sabe por quê? Sabe por que você não acredita? Falta fé. Falta fé em você. É isso que falta. Por isso que você fica falando que Maria é uma mulher qualquer. Por isso que você fica falando que Maria é uma mulher qualquer. Porque te falta fé. Falta fé, meu filho. E a fé é o motivo da salvação. Se você não tem fé, tá perdido. Bom? Bom, belezinha. Vamos lá. Filho de Deus e filho de sua mãe. Naturalmente, filho do seu pai, segundo a divindade. Naturalmente, filho da sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus nas suas duas naturezas. Ele é filho de Deus na sua divindade e na sua humanidade. Certo? Filho do seu pai na divindade, filho da sua mãe na humanidade. Vamos passar aqui. Em Jesus, o novo Adão. O primeiro homem veio da terra e do pó. O segundo homem veio do céu. O primeiro homem, Adão, formado da terra, formado do pó. E do céu vem o segundo homem. Lembra lá que terra e céu, ó, a terra, um veio da terra e o outro veio do céu. Terra é a carne, é o feito da carne, feito da matéria. E céu é espírito. É aquilo que não é visível. Visível e invisível. A terra é o visível, o céu é o invisível. Então, o segundo homem vem do invisível. Adão inaugura a antiga criação. Jesus é o novo Adão e inaugura a criação nova. O novo nascimento, então, agora existe um novo nascimento, não da carne, mas da adoção no espírito pela fé. Da adoção no espírito pela fé. Da adoção do Pai no Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo. Santíssima Trindade. E conseguiu ver isso aqui encarnado? Deus Pai nos adota como filhos no Espírito Santo pela fé em Jesus. Quem abraça a fé em Jesus é adotado pelo Pai, pelo Espírito, no Espírito Santo. Virgem em sinal de sua fé. A virgindade de Maria atesta a sua fé. Então, ela só permaneceu virgem porque ela creu. Bem-aventurada aquela que creu, pois são se cumprir grandes coisas da parte do Senhor. Santa Isabel, a Virgem Maria, se entregou sem reservas e Maria é mais feliz por receber. Ah, isso aqui é perfeito. Isso aqui é para finalizar. Para nós finalizarmos esse vídeo aqui que já está longo, Maria é mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Se você pudesse perguntar, se você pudesse questionar, por que Maria foi mais feliz? Maria foi mais feliz por acreditar no Cristo. Se ela tivesse que escolher entre acreditar no Cristo e não conceber Jesus, ou conceber Jesus, mas não acreditar no Cristo, você acha que ela escolheria? Pois é, ela escolheria acreditar no Cristo e não conceber. E olha que a graça maior dela foi conceber Jesus. Acreditar dá sentido à vida dela. Maria é mais feliz. Isso é o catecismo que está falando, tá? Não sou eu. Catecismo. Maria é mais... Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, é isso aqui mesmo, peraí. Deixa eu ler de novo. Não, peraí, isso aqui eu tenho que ler de novo. Aí eu fui ler. É mais feliz por receber a fé de Cristo do que conceber a carne de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, alegria enorme para mim terminar esse conteúdo, esse contexto, a todo o contexto da Virgem Maria. É óbvio que nós falaremos muito, muito mais da Virgem Maria aqui, mas muito mais. Vai vendo que ela vai se tornando cada vez mais presente na nossa vida. Vai se tornando cada vez mais presente. Né? Aqui nós chegamos na encarnação. Aqui nós chegamos na encarnação. Finalizando. Não lembro qual que é a próxima aula agora. Mas enfim, nós finalizamos agora. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, se curtiu esse vídeo, se foi bom esse vídeo aqui, se teve alguma coisa que foi novidade para você, que você não sabia, ou que você já sabia, que, né, passa esse vídeo para outras pessoas, passa esse vídeo também para algum protestante que conhece e tal, para ele ver esse lado, para ele entender. Mas fala para ele antes ser honesto. Não é ser honesto porque ele está sendo desonesto, não é passar essa expressão. No sentido de que para ele ter o coração aberto.
ter o coração aberto para entender um pouco mais por que da fé do católico. Por que da fé do católico? Por que o católico ama tanto Nossa Senhora? Por que nós amamos tanto Nossa Senhora? É por conta. É por conta. E se Jesus ama, e se Jesus quis, eu não vou querer. Temos selados a proteção do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.